First kiss at 25, 'cause you've always been too shy. It's the tears in your eyes as you break up from the fight. It's living on your own after kids and the wife. Gente, essa música é tão... Pra mim, é tão representativa, porque apesar de não ter tido meu primeiro beijo com 25, foi com 22, em que eu considero bastante tarde, né, pros padrões da nossa contemporaneidade. E isso daqui vai ser como se fosse um podcast, tá? Falando da minha vida. Eu acho que pra gente que é mulher preta, eu digo desse lugar, muitas vezes algumas experiências vêm mais tardiamente no sentido amoroso e afetivo, e é estranho isso, porque principalmente quando você tá numa fase de adolescência, uma fase escolar, assim, você vê todas as pessoas vivendo certas coisas e você não tá vivendo. Tipo, eu tinha muito a tática de dizer que eu não me importava com isso, que eu não precisava conhecer pessoas e que eu estava bem do jeito que eu estava e tudo isso, e que eu simplesmente não conhecia ninguém, não tinha namoradinhos na adolescência, essas coisas, porque eu não queria. Mas dentro de mim tinha muito um sentimento de que era melhor, era mais prático, era mais fácil. Eu não me abri para esse sentido e não viver a dor, consequentemente, da rejeição, né? Porque ninguém quer ser rejeitado, do que eu me abrir para esse sentido e por algum motivo eu ser rejeitada por uma pessoa, ou por algum motivo eu sofrer algum tipo de... da pessoa, sei lá, me tratar como eu não gostaria, ou a pessoa do nada parar de sair comigo, sair com outra pessoa aleatória. Eu tinha muito medo dessas coisas. E também tinha medo de que não tivessem interesse em mim, sabe? Era um medo nesse sentido também, de não ser uma pessoa interessante o suficiente. E é muito estranho falar abertamente sobre isso hoje, porque isso era uma das coisas que na época, assim, de adolescência, que eu mais tentava esconder, assim, que eu mais queria esconder no fundo do baú, que ninguém tivesse acesso a essas minhas emoções, a esses meus sentimentos, esses meus receios e inseguranças. Então, falar abertamente sobre isso é como se eu estivesse expondo aqui a minha versão adolescente, fazendo o expose da parte emocional dela. E eu tava pensando esses dias sobre o trauma que era quando vinha o correio da festa junina. Gente, era correio elegante? Da minha escola, não sei se era cartinha, era correio elegante, correspondência, sei lá. Não sei, eu não sei qual era o nome da minha escola, eu não lembro, mas sabe o conceito, né? Correio elegante. Gente, eu chegava a gelar, eu de preto eu ficava branca, eu gelava internamente, eu ficava aflita, eu ficava nervosa quando vinha o correio elegante na minha sala, porque eu sabia que não ia ser pra mim. Eu tinha certeza absoluta que não ia ser pra mim, em hipótese alguma, e que cada pessoa que era chamada, e eu não era chamada, tipo, nunca, absolutamente nunca, eu me sentia muito de fora, sabe? Porque depois aquilo, de certa forma, era assunto entre as meninas, entre os meninos, e as pessoas comentavam: ai, fulano, você ganhou não sei o que do correio elegante, ai, Beltrano, você ganhou, ai, não sei o que, os crushes, as pessoas que estão interessadas em você. E pra mim não tinha isso. Então, assim, eu me sentia um pouco deixada de lado, eu me sentia muito insegura com isso. Eu sei que hoje em dia a gente olha e fala assim: nossa, mas você não deveria se sentir assim, porque você não deve ficar se baseando na validação das outras pessoas sobre a sua aparência, sobre quem você é. Só que quando você é uma adolescente, você não pensa assim, você simplesmente pensa: poxa, tá todo mundo vivendo tal coisa e eu não. Por que eu não tô vivendo? Porque eu tô me deixando de fora desse negócio aí. E é muito impactante a gente falar sobre isso.
E é muito importante também a gente falar sobre essas dinâmicas, porque hoje em dia eu consigo reconhecer que existem sim muitas questões raciais entrelaçadas nessa minha experiência de realmente preterimento, mas também existem muitas questões internas minhas de ter tanto receio, ter tanto medo de passar por uma rejeição e me fechar de conhecer pessoas nesse sentido durante a minha adolescência e o início da minha juventude. Porque de fato eu tinha o receio da rejeição, o medo do não ser querida, sabe? De não ser benquista. Para além daquilo que a gente já sabe, que já está posto, da solidão da mulher negra que existe, eu também, internamente, eu não sabia receber afeto e nem receber, sei lá, sabe? Receber atenção de uma forma assim mais intensa. Para mim era algo muito novo. E ao mesmo tempo, eu sinto que até hoje eu tenho um pouco dessas dificuldades comigo. Eu tenho um pouquinho assim desse quase que cuidado extremo, no sentido de não saber muito corresponder a interesse amoroso em mim, sabe? Sei lá, se eu vou num baile charme, se eu vou em algum lugar e alguém vem, pergunta meu número e fala que eu sou bonita, não sei. Eu fico meio travada, eu não consigo reagir com naturalidade. Parece que eu não fui treinada pra isso, porque durante anos isso nunca aconteceu comigo. Então, acontecendo agora, eu fico meio, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Como que eu faço? Como que eu reajo aqui? Tipo, eu fico meio, tá bom, legal. E parece até que eu, sei lá, que eu tô sendo antipática e tudo mais, mas não é, simplesmente porque eu não sei reagir a investidas amorosas, né? Digamos assim, eu não sei reagir a isso. E é muito curioso. É muito curioso porque eu acho que as pessoas, geralmente, num todo, são treinadas para lidar com isso na adolescência e já entram na juventude já sabendo tirar de letra essas coisas. Mas, pra mim, eu tenho essa dificuldade ainda. E é engraçado porque tem uma websérie da Issa Rae que é Awkward Black Girl, uma coisa assim, que foi bem antes dela. Eu chutei aqui o negócio. Que foi bem antes dela fazer Insecure. E essa websérie, gente, me representa tanto, porque se uma garota negra considerada, não sei, meio diferente assim na forma de ser e tal, meio nerd, foi uma coisa muito marcante pra mim, sabe? Eu sempre fui diferentona, assim. E eu acho legal, mas ao mesmo tempo, quando você é uma garota negra, eu acho que tem muito um encurtamento das suas possibilidades de aparecer, sabe? Tipo, as pessoas, é aquilo que a Conceição Evaristo fala, as pessoas estão acostumadas a ver uma mulher negra, sei lá, cantando, né? Sendo ali uma performance, fazendo uma performance, né? Mas não estão acostumados a ver uma mulher preta escrevendo, uma mulher negra ganhando prêmios de literatura ou sendo intelectual. Da mesma forma que as pessoas estão acostumadas a ver um homem preto como jogador de futebol, mas já não estão acostumados a ver um homem negro em outras posições que sejam também de poder, mas que não esse lugar do jogador de futebol. Então, acaba que a gente meio que tenta se moldar para se conformar nessas expectativas das pessoas. E quando eu digo, assim, vida real, assim, de forma prática, sei lá, hoje em dia tem isso de afropate, não sei o que, né? As meninas negras que não se enquadram nesse padrão de, sou uma afropate, às vezes podem até se sentir
normal, né? De não estar enquadrada nesse padrão estético, nessa forma de viver, de ser, como que é mesmo? De expressar, né? Se expressar pro mundo. E da mesma forma, acho que eu, assim, quando eu era adolescente, eu me sentia um pouco assim, meio diferentona, assim, de todo mundo, de um jeito mais peculiar, mais meu, mais singular. Adolescente geralmente é estranho, né? Adolescente geralmente é estranho de jeito, assim. Então, era isso. E eu me sentia meio, meio insegura, sabe? De não admirarem a minha personalidade e também com a minha parte estética. Era um período muito doido, assim. E, ao mesmo tempo, eu vou pegar um livro aqui pra mostrar. Ao mesmo tempo que eu sei que eram questões internas minhas também, eu tenho percepção completa de que as questões de preterimento relacionado ao aspecto racial é muito evidente, né? Eu trouxe aqui o do Bluest Eye, da Toni Morrison, que é um dos livros que mais me marcou, assim, de leitura como pessoa, como uma mulher preta. Esse livro fala da história de uma menininha preta que passou a vida toda, né? Ela tem 9, 10 anos no livro, e ela passa a vida toda querendo que alguém ache beleza em quem ela é, querendo que alguém ache formosura na pessoa que ela é, e ela passa por diversas situações de humilhação, e ela também passa por diversas situações de abuso, e abuso físico, sexual, e é tão terrível, sabe, é dilacerante a história desse livro, mas ao mesmo tempo, olhando esse livro que estava aqui paradinho, que eu já li há um tempo atrás, mas eu consigo perceber na história desse livro uma coisa muito assim, sabe, intensa, que é da minha própria história. Eu lembro que uma vez um menino chegou pra mim e disse que eu era tão feia, que eu deveria não existir, sabe? Que eu deveria morrer. Isso é muito pesado de se dizer. E eu, quando tinha 13 anos, né, que isso aconteceu, eu fiquei assim muito devastada, mas no momento eu não demonstrei, eu não chorei, eu só fui pra casa. Na hora eu respondi ele também, e disse que também ele era feio, falei, você é feio e tal, mas eu não chorei, eu tentei me manter firme, sabe? Mas eu cheguei em casa e eu desabei, assim, eu me senti mal, eu me senti inferior, eu me senti uma pessoa menos do que as outras, e como esse sentimento me marcou negativamente. E eu lembro também que um menino também chegou pra mim e falou, você é muito, muito, muito feia, nessa mesma época. E nesse dia eu não falei nada, porque ele tava em maior quantidade, ele tava, tipo, ele mais umas 2, 3 pessoas, 3 garotos. E eu só fiquei quieta, eu acho que eu tava lendo no dia, inclusive, sempre tava lendo. E eu acho que eu tava lendo, assim, eu tava lendo Kafka no dia. Isso aconteceu comigo. E foi tão estranho acessar essas memórias novamente esses dias, quando eu tava pensando exatamente sobre Correio Elegante, sobre esse meu medo quando o pessoal vinha na sala anunciar as mensagens para as meninas mais requisitadas daquele momento. E a certeza de que eu não seria essa menina. E por que eu tinha essa certeza? Porque eu tinha muitos traumas que eu carregava comigo há muitos anos. De muitas ofensas, de muitas coisas ruins que a gente vai ouvindo. E eu lembro que quando eu tinha uns 18 anos, eu fui numa igreja, aí chegou um menino e olhou pra mim e falou, você é muito, muito, muito. Eu falei, pronto. Ele vai falar que eu sou muito feia também. Porque a primeira coisa que eu lembrei, exatamente, a primeira coisa que a minha mente associou, foi do menino falando, você é muito, muito feia. Só que ele não disse isso, ele falou, você é muito, muito, muito bonita. Aí eu fiquei tipo,
nossa, o que está acontecendo? Eu fiquei sem saber reagir, eu fiquei, tipo, parada, sabe? Foi muito estranho, foi uma sensação muito estranha, porque eu não soube reagir ao elogio. Porque eu tava tão acostumada com a violência que quando o elogio veio, parece que ele não encontrou um terreno fértil do meu coração pra frutificar, sabe? E é isso. Eu queria desabafar um pouco sobre a vida aqui hoje. E falar, sabe, sobre como a gente pode encontrar formas de superar essas dores, esses traumas e enxergar a beleza em quem a gente é e perceber que às vezes a gente passa por situações que a gente realmente gostaria que não tivesse acontecido, né, essas ofensas, mas como mulheres negras, que a gente possa encontrar um refrigério no nosso coração, encontrar amor verdadeiro, encontrar dentro da gente mesma também uma admiração por quem a gente é, não só pela beleza, não só pela questão, tive um glow up, mas principalmente por quem a gente é como pessoa, pelo que a gente tem para contribuir para o mundo, pelas nossas ideias, pela nossa forma de ser com os outros, que a gente se orgulhe de tudo, da nossa beleza estética também, mas não só isso, mas de todas as outras coisas que existem dentro da gente. E que a gente possa encontrar leveza e serenidade para, sabe, meio que olhar para essas lembranças e não temer. Que a gente não ande com medo, porque eu acho que essas lembranças causam uma angústia e um medo na gente, mas que a gente consiga se enxergar por cima disso tudo e perceber o quão a gente é fantástica e quanto a gente estava muito vulnerável, que a gente realmente não merecia passar por essas violências na nossa infância e conseguir dialogar sobre isso aqui, mesmo que ninguém veja esse vídeo. Vai ser, quer dizer, é algo importante conseguir falar isso aqui, porque pra mim é quase que libertador, assim, mostrar aquilo que durante muito tempo me aprisionou e me doeu muito e que me fez sentir muito mal. Conseguir falar isso também faz parte do meu processo de cura. E é isso, gente. Tá de noite aqui, né? Se tá de dia aí, bom dia. Se tá de tarde aí, boa tarde. Assistam os outros vídeos e até a próxima. Tchau.